Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao canal da vovó. Estava aqui aguardando vocês para contar um pouquinho sobre a história de um menino muito especial. Vocês já escutaram falar sobre o Juca? Eu acredito que sim. Mas a vovó, se não lembra, não tem importância, meu amor. A vovó vai lembrar vocês de quem é o Juca. O que será que esse menino tão especial fez para ganhar os corações de muitas crianças, para ganhar os corações das pessoas apaixonadas por literatura. Pois bem, meus amores, então vamos para a nossa história. A nossa história começa na cidade de Taubaté, meus amores. Sim, lá tinha uma fazenda linda. A fazenda era do Visconde de Tremembé. E certo dia nasceu o Juca. Esse menino que encantou muitas crianças, que encantou as pessoas com as suas histórias, com seus contos. Nasceu o Juca e ele foi crescendo ali, meus amores, sempre perto da natureza, na vida do campo, na vida da fazenda. E o Juca, crianças, ele adorava observar os bichinhos, a natureza. E quando ele não estava ali observando os bichinhos, ai, Juca, Juca, Juca. O Juca estava lá, meus amores, no riacho, dando os seus pulos na água, tomando o seu banho, aprontando muitas travessuras, meus amores. Pois bem, ali na vida do campo, ali na fazenda, foi onde começou as aventuras do Juca, pelas matas, observando os bichos. Sim, e naquele tempo, no tempo da infância do Juca, crianças, o que acontecia? Elas não iam para a escola. Quem cuidava da parte da educação, a parte onde a criança tinha que aprender a ler e a escrever, eram as mamães. Sim, eram as mamães que faziam essa parte. As crianças só iam para a escola já quando estavam mais crescidinhas, quando eles tinham 7 aninhos de idade. Aí sim eles iam para a escola. Enquanto isso, faziam toda a parte de ler e escrever com a família, meus amores. Sim, então, um pouquinho antes do Juca ir para a escola, ele já sabia ler e escrever. E lá na fazenda tinha um lugar muito especial, onde o Juca gostava de ficar. Será que vocês têm alguma ideia de onde seria esse lugar especial, meus amores? Pois bem, falarei para vocês. O Visconde de Tremembé, ele tinha uma sala especial lá, uma sala que era repleta, muito cheia de livros, amores, várias histórias. E o Juca, que já sabia ler e escrever, adorava ficar ali, explorar as leituras, explorar a escrita. Foi lá, foi lá onde tudo começou, meus amores. Na biblioteca do vovô do Visconde de Tremembé, que o nosso querido Juca começou a vivenciar, começou a explorar o universo da literatura. E depois disso ele foi embora. E ele trabalhava com a sua imaginação. Ele gostava de criar histórias, de escrever e fazer os seus desenhos. E tem algo muito importante que ele também gostava muito de fazer. Ele gostava de misturar a fantasia com a realidade, meus amores. E sabe, chegou o período que o Juca já tinha completado seus 7 anos de idade. E ele precisava fazer o quê? Sim, está certo, meu bem. Ele precisava ir para a escola. E né, na escola ia receber muito mais informações, ia conhecer mais histórias, ia poder trabalhar a sua imaginação. Mas tinha uma atividade muito diferente na escola que ele estudava. Os amigos se reuniam
para formar um grupo onde eles iam colocar para as pessoas muitas informações, iam avisar sobre algum evento que teria na cidade, alguma exposição de repente, de animaizinhos, exposições de plantinhas, festas. Poderia ter até aniversário de alguém da cidade. Pois bem, lá acontecia o jornal da escola. E claro, meus amores, o Juca, que gostava muito de literatura, estava envolvido nesse projeto e ele participava. Lembra que vovó falou que ele gostava de observar a natureza, os bichos? Mas não era só isso, não. O Juca gostava muito de conversar com as pessoas, porque também conversando com as pessoas, ele poderia saber sobre os seus costumes, o que elas gostavam de fazer, até o que elas gostavam de comer, meus amores. Então, o Juca fazia parte das suas liçõezinhas e depois, no seu tempo livre, ele se reunia com os amigos e ia trabalhar no jornal. E ele já escrevia tão bem que no finalzinho ele tinha que fazer uma assinatura, ele tinha que informar quem era a pessoa que estava colocando as informações para que todos soubessem o que estava acontecendo. E mais uma vez, lá ia o Juca trabalhar com a sua imaginação. E ele criava todos os nomes para assinar, mas ele nunca se identificava como o menino Juca, certo, meus amores? E aí, com o passar do tempo, o Juca foi crescendo, e ele foi se envolvendo cada vez mais nessa história de jornal. Pois bem, meus amores, quando ele não estava ali, claro, ele estava vivendo também o universo de crianças, de brincar, principalmente de nadar nos riachos. E às vezes, ele gostava de pegar um caderninho, fazer seus desenhos, fazer as suas histórias. E, meus amores, sabe o que ele fazia? Ele pegava pessoas que ele conhecia, que era da sua convivência, e colocava nas suas histórias. Sim, ele usava o nome das pessoas, até mesmo podia inventar. Mas todos os personagens eram de pessoas conhecidas, eram de pessoas que estavam sempre por perto do menino Juca. E foi assim que ele foi construindo as suas histórias. Mesmo quando mais velho, que ia para outras escolas, ia mudando, o menino Juca sempre estava envolvido em alguma atividade que estava ligado à literatura, meus amores, porque era algo que era muito importante para o menino Juca. A literatura, pois ele gostava muito do ato de ler e ele também gostava muito do momento de escrever, principalmente quando ele fazia aquelas mudanças, trazia a fantasia, misturava com a realidade e ia criando. Pois bem, meus amores, existiam muitas histórias no qual o menino Juca se interessava. Tem uma que é muito legal, As Viagens de Gulliver, que era de um escritor irlandês. Ele adorava essa história, meus amores. Ele ficava se perdendo ali e ficava horas e horas lendo As Viagens de Gulliver. Muito legal, muito interessante. E o menino Juca, cada vez mais, ia se interessando pelas histórias. Ele ia desenhando, e ele tinha uma habilidade muito grande, meus amores. Ia participando dos jornalzinhos da escola. Pois bem, com o passar do tempo, ele foi crescendo. Juca se transformou em um rapaz, em um moço, já formado. E ele gostava muito de fazer as leituras. Aí, não muito contente, meus amores, ele resolveu fazer algo diferente. Ele não queria, mesmo já estando formado, ele não queria mais estar com aquela profissão. A paixão dele era a literatura. Então, ele começou a escrever livros para as crianças, livros para os adolescentes. Ele se envolveu na literatura. E no ano de 1920, o nosso querido Juca, que não era mais chamado de Juca,
E sim, ele era chamado de Monteiro Lobato. Ele escreveu a sua primeira história. E adivinha, meus amores, essa história foi tão emocionante, foi uma história que foi tão encantadora para tantas pessoas, não só para as crianças, não. Ela também encantou os adultos, meus amores. E essa história que ele criou, Monteiro Lobato, se tornou até um programa, meus amores. É uma história onde nós temos uma personagem muito bonitinha, que é uma boneca de pano, que certa vez engoliu, sabe o que, meus amores? Uma pílula falante. Nossa, que pílula grande, vovó. Sim, ela engoliu uma pílula e começou a falar essa boneca de pano e começou as aventuras, as travessuras. A história que ele criou chama-se Sítio do Pica-Pau Amarelo. E na história do sítio, o Monteiro Lobato pega pessoas próximas a ele e cria os seus personagens. Por exemplo, o Visconde de Sabugosa nada mais é do que representar o seu vovô, o Visconde de Tremembé. A tia Anastácia era ajudante lá da fazenda, a que preparava bolinhos deliciosos. Pois é, e algo muito importante que Monteiro Lobato também gostava de fazer, o nosso menino Juca, era misturar personagens de outros contos, personagens de outras histórias que ele havia lido, junto na sua história. E ele gostava de fazer isso, meus amores, para que a história ficasse mais interessante, mais cheia de aventura. Pois bem, meus amores, a vovó está dizendo para vocês que o menino Juca se transformou, mesmo tendo a sua profissão, e não contente e querendo algo mais especial, ele se transformou em um excelente escritor. E ele é considerado, meus amores, pai da literatura. Ele foi uma pessoa muito importante para a literatura, tanto para os jovens como para as crianças. Monteiro Lobato criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ah, vovó, só o sítio? Não, meus amores, outras histórias. Mas o Sítio do Pica-Pau foi uma história tão encantadora que ela se tornou um sucesso, que todos gostam dos personagens, todos se envolvem. Quem que não quer ser a boneca de pano, a Emília? Quem não quer ser a Narizinho? Ah, claro, não posso esquecer de mencionar a Dona Benta, a vovó do sítio, que também adora contar as histórias para os seus netinhos. Ai, assim como a vovó Nina. Pois é, meus amores, o menino Juca virou um escritor muito importante e reconhecido pela a sua literatura, pela sua fantasia. Então, hoje, meus amores, no dia 18 de abril, que é dia de nascimento de Monteiro Lobato, foi dado esse dia para a gente relembrar sobre a vida deste delicioso escritor, encantador escritor, e para passar para os amigos, passar para as pessoas a importância de uma boa leitura, a importância de ler, de trabalhar a nossa imaginação. E, meus amores, em breve nós teremos também, aqui no canal da vovó, nós teremos uma contação de história, onde, claro, a nossa personagem vai ser essa fofura aqui, vai ser sobre a boneca Emília. Então, meus amores, eu vejo vocês em breve. Nós já conhecemos um pouquinho sobre Monteiro Lobato e logo saberemos muito mais. Qual será a aventura que o Monteiro Lobato escreveu para a nossa bonequinha Emília? Logo mais estará tudo no canal do YouTube da vovó. E sigam a vovó também lá no Instagram. Eu vou colocar as informações todas para vocês. Vejo vocês em breve, meus amores. Boa leitura nesse dia 18 de abril.